Eu peço que abram as Sagradas Escrituras no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3. E deixe sua Bíblia aberta. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Enquanto fazia a pregação de hoje, parei para pensar e refletir, e gostaria que você refletisse comigo. Será que você já parou para pensar como a gente aprende a viver? Eu não estou falando de matemática ou português, matérias que a gente aprende na escola, mas da vida mesmo. Por exemplo, como amar, como sofrer, como lidar com perdas, como lidar com rejeições, como alimentar a sua esperança. A verdade é que desde pequenos nós estamos aprendendo alguma coisa e com alguém. Com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos professores, com as redes sociais, com a cultura ao nosso redor. E sem perceber, a gente vai sendo moldado por essas coisas. Cada pessoa que se aproxima de nós, ela deixa uma marca, um jeito e um valor que nós vamos carregando. Mas aqui vai outra pergunta sincera. Com quem você tem aprendido a viver? Quem é o mestre da sua vida? Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu aprendi na marra. A vida me ensinou com a dor, me ensinou com o abandono, me ensinou com as decepções, ninguém me explicou como seguir em frente, como confiar de novo, como amar sem medo. Se for esse o seu caso, saiba que você não está sozinho, ainda hoje. Vivemos tentando montar um quebra-cabeça sem ter a imagem completa. Muitos de nós são assim. Mas e se eu te dissesse que existe um mestre diferente de todos os outros? Alguém que não apenas ensina com palavras, mas com compaixão, que não rejeita os que não sabem, mas convida os ignorantes, os quebrados, os cansados, os esquecidos, para aprender com ele. Esse alguém é Jesus. O Rei Jesus, ele veio para formar aprendizes, discípulos que aprenderiam com ele um novo jeito de viver. Ele não buscava os mais sábios, ele não buscava os mais fortes, ele buscava os que estavam dispostos a se aproximar, a ouvir e a caminhar com ele. Hoje, ele continua chamando, e talvez seja você o próximo a ouvir esse chamado. Para os que já andam com Jesus, essa é uma lembrança poderosa. Somos discípulos, somos aprendizes, não chegamos ao fim da jornada, ainda estamos aprendendo. O Rei Jesus continua nos ensinando coisas preciosas, coisas que o mundo não ensina, e coisas que transformam o nosso jeito de viver. É isso que nós vamos ouvir agora, nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 19. Leia aí comigo, meus irmãos, acompanhem. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 19, diz o seguinte, o texto sagrado. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre
lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Feche seus olhos, vamos ter outro momento de oração ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para agradecer a tua sagrada palavra lida a nós, que o Senhor aplique aos nossos corações esse texto sagrado, que o Senhor nos quebrante, nos transforme cada vez mais em discípulos que reflitam a tua imagem. Pedimos a ti misericórdia para que eu seja encontrado fiel, manejando a palavra da verdade. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, para os primeiros leitores do Evangelho de Marcos, a notícia de que o Rei Jesus reúne discípulos para aprender com ele era profundamente significativa. Eles enfrentavam perseguições, eles estavam enfrentando provações, e o Evangelho era mostrado através da pessoa de Cristo que valia a pena seguir a Cristo, seguir esse Rei, mesmo com sofrimento. Marcos, então, ele apresenta um servo, um rei diferente de todos os outros, que ele serve e que ele forma uma nova comunidade de discípulos, chamados não pela perfeição que o rei viu neles, mas pela disposição de estar com ele e de ouvir a sua palavra e de ser enviado. Em Marcos capítulo 3, após crescerem os conflitos com os líderes religiosos, conforme nós vimos no domingo passado, Jesus escolhe 12 para estarem com ele. Era o começo de um reinado baseado no discipulado e não em status. Hoje, no mundo cheio de distrações e promessas vazias, esse chamado continua atual. Jesus, ele não busca os mais capacitados, mas ele busca os dispostos a aprender. Pergunta que Marcos nos deixa é: estamos vivendo como aprendizes do Rei? O Rei Jesus, ele reúne os discípulos para aprender com ele. Quais são os aprendizados que nós podemos ver nesse conjunto de versículos que lemos? Acompanhe comigo o primeiro aprendizado com o Rei Jesus. Se encontra nos versículos 7 a 10, e é o seguinte: deixa a multidão carente se achegar ao rei. Acompanhe aí comigo o versículos 7 ao 10, diz o seguinte: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Perceba, meus irmãos, que Marcos ele está enfatizando que veio uma grande multidão. Ele fala essa palavra 2 vezes. Ele quer mostrar que era muita gente mesmo. E essas pessoas, elas estavam vindo até Jesus
pelas motivações erradas. Você percebe isso quando ele fala aqui que veio ter com ele pelo que ele fazia. Não veio a ter com ele pelo que ele falava, porque esse era o principal ministério do nosso Rei Jesus Cristo. Mas ainda assim, o nosso mestre, o nosso Rei, ele nos dá um grande aprendizado, porque ele não impede que a multidão que está com as motivações erradas, ainda assim, se achegue até ele e se envolva com ele e tenha um relacionamento com ele. E o texto, ele mostra que vieram de várias regiões. Essas pessoas, elas vieram de regiões, de locais distantes daquela época. 2 dias, 3 dias, 1 dia de caminhada, de viagem, para se encontrar com o Rei Jesus, pelo que ele fazia, pelos relatos que eles ouviam de expulsão de demônios, de curas e de milagres. E perceba que a princípio foi isso que atraiu a multidão. E Jesus Cristo, ele vai ter com eles. Imagine essas pessoas viajando, já que eles estão indo por causa dessas motivações, com pessoas em maca, com pessoas acamadas, com uma série de pessoas com deficiências e doenças naquela época, meus irmãos, onde não existia um hospital próximo à casa dessas pessoas. Então, várias pessoas que estavam necessitados de saúde física estavam indo ter com o nosso mestre um encontro. E aí, versículo 9, Marcos, ele continua, e ele diz assim: então, Jesus recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, 3ª vez que aparece essa palavra, a fim de não o comprimirem. Então perceba, o narrador ele está querendo mostrar que era uma quantidade inumerável e incontável de pessoas, num nível tal que o Rei Jesus Cristo, ele não está querendo expulsar a multidão, e essa atitude dele é demonstrada através do que ele pede para os discípulos fazerem. Preparem um barco, caso a multidão ela me comprima e eu envolva risco a minha pessoa. E aí ele não está falando da multidão de uma maneira negativa, mas ele está falando, deixa vir essas pessoas ao meu encontro. E qual era o papel dos discípulos, meus irmãos? Era não impedir que essas pessoas chegassem até ele, mas era preparar um barco, talvez, por ter alguns pescadores e pessoas que tinham barcos, talvez até um barco dos próprios discípulos que Jesus chamou no capítulo 1, e nós vimos. Eles já estavam se doando as suas vidas, e não impedindo que aqueles que queriam chegar, mesmo que pelas motivações erradas, na presença do Rei, eles estavam apenas obedecendo ao que o Rei, ele pedia. O Rei, ele está preocupado com essas multidões, e ele continua, versículo 10, diz ainda assim: pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então veja, parece que é um pouco parecido com o que a gente vê, o que aconteceu com o leproso, que Jesus o tocou, e as pessoas agora estavam percebendo que talvez elas, tocando Jesus Cristo, elas fossem curadas da sua impureza, da sua saúde física e etc. Mas Jesus Cristo, em vez de rejeitar essas pessoas, ele mostra uma grande lição para a gente, que essas pessoas, elas estavam necessitadas. Ele vê a necessidade dessas pessoas e ele supre a necessidade dessas pessoas. E isso se assemelha, por exemplo, a quem já foi numa UPA ou num posto de saúde, e principalmente nesse período de pandemia, onde a gente viu o caos reinando nos hospitais,
imagina um período desse, pessoas chorando, pessoas gritando, gemendo de dor, uma fila desde cedo para o hospital. Era assim que estava acontecendo nesse momento. Mas Jesus, como um bom médico, sabemos pelos textos anteriores que com certeza ele não estava apenas curando, mas ele estava falando e pregando essas pessoas enquanto curava. Então Jesus Cristo apenas usava isso como ponte para mostrar que o reinado havia chegado. Então, meus irmãos, uma grande lição que fica para nós: será que nós mesmos já nos sentimos indignos de chegar perto de Jesus Cristo? Será que a gente já pensou que Jesus, ele só coloca as pessoas boas perto dele, e são essas que vêm pela motivação correta, que deve se achegar perto de Jesus Cristo? Parece que Jesus, ele mostra para nós o que nós devemos fazer como discípulos do Rei. Nós devemos colocar menos barreiras possíveis para que a maior quantidade de pessoas, elas venham, e elas podem vir pelas motivações erradas na nossa igreja, meus irmãos. Mas essas motivações erradas, elas vão sendo corrigidas à medida que elas enxergarem a nossa vida, o nosso aprendizado e o nosso discipulado com o próprio Rei, Jesus Cristo. Porque isso é apenas um atrativo. As motivações que elas têm em seus corações, pode ser por amizade, pode ser porque ela acha bonito o louvor da igreja, mas no final das contas, se ela vier para um culto à noite, ela vai escutar o evangelho da verdade sendo pregado. E a nossa função não é rejeitar as pessoas, não é distanciar as pessoas, mas tanto na igreja quanto na vida que nós temos do trabalho, da faculdade, é aproximar as pessoas, enxergar as necessidades dessas pessoas e estabelecer uma ponte, primeiro, que nós se importamos com a vida delas. Nós se importamos com a dor delas. Nós devemos exercitar a empatia, meus irmãos, por cada alma, tanto da nossa igreja, quanto que ainda não conhece o Rei Jesus. E validar essa dor que essas pessoas sentem. Que foi isso que o nosso mestre fez. O nosso mestre, ele usou isso como atrativo principal para a palavra sagrada que ele pregava, a palavra do nosso Rei, que o reino é chegado, se arrependa, confesse os seus pecados. É isso que nós vemos no capítulo 2, capítulo 1 de Marcos, que Jesus constantemente, enquanto curava, pregava a palavra da verdade, o evangelho de Deus, que era a respeito dele. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que o Rei Jesus, ele chama pessoas para aprender com ele. E o primeiro aprendizado com o Rei Jesus que nós vemos aqui é que nós devemos deixar as pessoas que precisam de ajuda, estão necessitadas, a se aproximarem de Jesus, e nós não podemos ser barreiras para isso. E o segundo aprendizado que nós vemos nesse texto com o Rei Jesus é que o mais importante de tudo, que eu já sinalizei um pouco, é ouvir a mensagem de Jesus. E vocês vão entender melhor à medida que eu explico isso, para não ficar repetitivo. Diz assim o versículo 11 e 12, acompanhem comigo o capítulo 3. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Versículo 12, mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Meus irmãos, nós já vimos outras vezes demônios se manifestando no Evangelho de Marcos.
Primeira vez que nós vimos, os demônios falam: tu és o santo de Deus. E Jesus, ele tem a mesma atitude de não permitir que essa verdade, por mais que fosse verdade, saísse da boca dos demônios, de espíritos imundos. E muitos estudiosos chamam isso de o segredo messiânico, ou seja, à medida que nós vamos lendo Marcos, nós vamos entendendo melhor porque Jesus, ele faz isso. Porque não é o momento de tornar público a verdade do reino de Deus e a verdade da pessoa de Jesus Cristo nesse momento. Porque a verdade acerca de Jesus, ela é um processo de aprendizado, ela precisa seguir etapas. E não só isso, parece que Jesus e Marcos, ele quer deixar claro para nós que a verdade, ela importa da fonte de onde ela sai. Porque os demônios, eles poderiam atrapalhar o processo de aprendizado dos discípulos, mesmo sinalizando uma verdade acerca do rei. Então, o que a gente pode ter como aprendizado é que Jesus Cristo, ele se importa tanto com a verdade do Evangelho, com a verdade sobre a sua pessoa, que se alguém está falando uma verdade, um princípio que é verdadeiro, mas a sua vida e tudo que ela é não corresponde ao que ela fala, parece que Jesus, ele considera isso como barulho, como distração. E, meus irmãos, isso levanta uma pergunta para nós: quem nós temos escutado? Será que hoje ainda existe esses barulhos? Será que ainda existe pessoas que falam princípios de Deus verdadeiros, mas na verdade estão atrapalhando o Evangelho, assim como esses demônios? Talvez, nesses demônios aqui, eles estavam querendo chamar a atenção para si também. E foi isso que Jesus viu. E muitas pessoas usam da palavra de Deus dessa maneira. E por causa disso, então, meus irmãos, você e eu, nós temos que nos importar. E foi falado na EBD dos jovens até, você pode ver nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, sobre liderança. Isso é tão enfatizado na Bíblia, meus irmãos, que o que importa mais é o caráter. O caráter, ele é tão crucial em tudo na igreja, que é melhor não ter pessoas em determinadas posições na igreja, do que ter, e essa pessoa não ter caráter. Porque se ela não tem caráter, se ela não vive os valores do reino, por mais que ela fale verdades do reino, isso atrapalha a vivência, isso atrapalha as pessoas no entendimento de quem realmente Jesus é, que realmente Jesus é o Rei. Ele quer que você e eu, nós escutemos não uma mensagem de exaltação a si mesmos, não uma mensagem de benefício material, mas a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem da fé, a mensagem da mudança de vida. Diante disso, nós devemos procurar pregadores que nós conhecemos. Nós devemos procurar professores que nós conhecemos o seu caráter, e como ele é em casa, e como ele é na sua vida, e como ele trata os seus filhos, e como ele inspira o Evangelho. Porque, meus irmãos, se nós não fizermos isso, a nossa vida espiritual, ela vai estar sendo afetada. Talvez essa mensagem que nós tenhamos visto desde pequeno na igreja,
possa ser um barulho, a depender do caráter da pessoa que ministrou para você desde que você é crente no Senhor Jesus. Nós devemos vir para o culto para ouvir o nosso Rei, para adorar o nosso Rei e não para consumir alguma coisa. Nós não vemos para o culto para consumirmos uma mensagem de domingo. Eu fiquei satisfeito com a mensagem de hoje e vou embora. O reinado não é isso. O reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, e durante toda a sua vida deve ser um culto a Deus, onde você não pode vir simplesmente como um consumidor para a igreja, justamente porque talvez o seu coração ele está tendente a ouvir esses espetáculos que o demônio ele queria fazer, e Jesus o repreende, Jesus o contém, porque não é esse o momento adequado. O momento adequado agora é para que o rei, ele vá se revelando progressivamente aos seus discípulos, e os seus discípulos, eles devem acompanhar o rei em sua caminhada terrena para aprender sobre o reinado de Deus, sobre o arrependimento e sobre a fé no Evangelho. Tome cuidado, minha irmã, com discursos bonitos, com promessas fáceis, com milagres que nós vemos por aí, porque pode ser um barulho, pode não ser a mensagem do Evangelho, e isso afeta o seu discipulado com o rei. Nós estamos vendo que o Rei Jesus, ele chama as pessoas para aprender com ele. Primeiro aprendizado com o Rei Jesus que vimos é que devemos deixar as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam de ajuda, chegarem ao Rei Jesus, se aproximarem do Rei Jesus. Não podemos ser barreira diante da aproximação dessas pessoas ao Rei. Segundo aprendizado com o Rei Jesus que nós vemos nesse texto, é que o mais importante é ouvir a sua mensagem e abafar os barulhos que podem confundir a mensagem do Evangelho. E o terceiro aprendizado que nós veremos com o Rei Jesus é que Deus, o Rei, ele escolhe pessoas para estar perto dele e espalhar a sua mensagem. Versículos 13 a 19, acompanhem comigo, meus irmãos, no texto. Versículo 13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Meus irmãos, se você lembra de como Jesus ele chama os seus discípulos, ele chama através de uma mensagem de arrependimento: o reinado é chegado, confesse seus pecados, deixe tudo o que você tem, e o reinado é prioridade. É assim que ele chama. O Evangelho de Marcos já esclareceu isso para a gente. E o Evangelho de Marcos, ele tem alguns simbolismos, que é significativo. Se você é um leitor do Antigo Testamento, você lembra que o monte é um local significativo para o povo de Israel, onde eles receberam a lei do Senhor, onde eles fizeram a aliança com Deus Yahvé, que o tirou da terra do Egito. E parece que Jesus Cristo, ele faz algo semelhante. Ele, como o rei, ele sobe também ao monte e ele chama aqueles que ele quis. Jesus Cristo, mais uma vez, no Evangelho de Marcos, está sendo enfatizado que Jesus, ele escolheu as pessoas. Ele era um rabi, ele era um professor diferente daquela época, porque o rabi, o instrutor, o professor, o fariseu, ele chamava alguém para seguir a Torá. Mas Jesus, ele chama alguém para seguir a ele, e ele chama aqueles que ele quis. Ele não
se enganou com as pessoas que ele chamou. Todos que ele chamou, ele tinha consciência disso. Guarde isso que vai ser importante. E vieram para junto dele. Versículo 14, diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Perceba, mais algo significativo e simbólico para alguém que era judeu. 12, claramente um judeu, ele lembraria das 12 tribos. Parece que Marcos ele está mostrando esse novo êxodo com mais clareza, que Jesus é o rei, Jesus é o Messias prometido, e agora ele vai guiar Israel da mesma maneira, ou de uma maneira melhor e mais completa, com o próprio Deus conduzindo 12 pessoas novamente para liderar e para propagar a mensagem do seu reinado. Então, ele escolheu 12 com o objetivo principal de pregar. E o que é que Jesus estava pregando? Mais uma vez, o Evangelho de Deus. Jesus estava pregando arrependimento. Marcos resume assim a mensagem de Jesus. E Jesus, então, ele escolhe discípulos para que eles continuem essa mensagem. E aqui, meus irmãos, já fica um alerta para nós. Se o nosso rei, ele escolheu pessoas para caminhar com ele, para propagar o avanço do reino, o que é que você e eu nós temos feito? Nós temos escolhido pessoas para compartilhar, para capacitar, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela continue andando? Ou será que nós temos dito a salvação é individual, o evangelho, ele não depende de mim, depende de Deus, a minha salvação eu já tenho, eu não tenho nada a ver com isso? Será que é isso? Porque se você for ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã, se você tem esse discurso, você não vai ser salvo só, você vai ser salvo com o corpo vai junto com você. O evangelho, ele foi feito de uma forma onde Deus, ele estruturou a continuidade desse evangelho, e ele deu a igreja dele, ele deu o corpo dele. Você vai negligenciar, você vai dizer, eu não preciso do corpo, eu não preciso disso. Talvez isso revele uma falta de relacionamento e entendimento com o Rei Jesus. Porque se o nosso Rei, ele escolheu 12 para continuar a sua mensagem e avançar o reinado dele, nós devemos fazer algo semelhante. Jesus Cristo, ele doou a si mesmo o seu tempo e ele falou, venha, aprenda comigo. E se você ler o Evangelho de Marcos, meus irmãos, você vai ver que os discípulos erraram muito. Esse é o processo de aprendizado, esse é o processo de discipulado, esse é o processo de você capacitar novas lideranças, pessoas para darem continuidade na nossa igreja. Se você tem uma posição de liderança, quem na igreja vai te suceder? Será que existe 4 pessoas, pelo menos, para que aquele trabalho continue andando? Porque Jesus Cristo, ele escolheu 12, meus irmãos. Então, eu acho que é um número mínimo, talvez, para a gente investir em vidas aí. Quantas vidas você tem investido para continuar o avanço do reino? Onde você tem capacitado, onde você tem instruído, onde você tem investido a sua vida, o seu tempo, a sua oração, para que essas pessoas, adolescentes da nossa igreja, crianças da nossa igreja, jovens da nossa igreja, eles continuem o trabalho da pregação do Evangelho. O nosso Senhor, ele escolheu 12. E versículo 15 ainda diz o seguinte, ele escolheu para pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E geralmente em Marcos, a gente vê mais na frente que eles têm autoridade para curar também. Então parece que Marcos, ele resume aqui mais uma vez, que é uma forma didática dele, apressada, digamos assim, mas no bom sentido,
de fazer as coisas, que ele resume que Jesus Cristo ele deu autoridade para expelir demônios, para exorcizar, mas também para curar. E a gente vai ver que os discípulos, eles curam de fato pessoas doentes fisicamente. E aí, essa informação é importante, porque olha a lista dos nomes. Vamos ver. Versículo 16. E eis os 12 que designou: Simão, a que acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, nesse primeiro momento, eu queria só relacionar algumas coisas que eu vejo nessa lista, especificamente numa pessoa. Veja, o Evangelho de Marcos, ele faz questão de colocar para nós e de antecipar algo que os leitores já sabiam. Judas o traiu. Não esqueça disso. Judas o traiu. E aí o que é que a gente faz com essa informação? Meus irmãos, Judas, Marcos está dizendo, e nós cremos que esse é o texto sagrado, que Judas sabe o que fez? Versículo 14 e 15. Ele pregou e ele exerceu a autoridade de expelir demônios e curar. Veja o que Judas, o traidor, fez. E isso faz eu, pelo menos, me perguntar: e o que é que eu tenho fazido para o rei? O que é que eu tenho feito para o rei? Porque se Judas, ele impactou dessa maneira, e ele foi o traidor, quem sou eu? Onde eu tenho me colocado no reinado que chegou? Porque Judas, ele curou muitos, ele exorcizou, ele pregou o evangelho da verdade. Mas o que é que ele fez no final? Ele traiu. Isso deveria, no mínimo, me trazer um desconforto no coração e uma meditação para me perguntar o que é que eu tenho feito. Porque o traidor fez mais do que eu? Como assim? Será que eu não tenho renunciado o suficiente? Será que Jesus Cristo, para Judas, é mais importante do que para mim? Porque Judas fez muita coisa. E outra questão que eu vejo nessa relação, meus irmãos, é que tome cuidado. Tome cuidado, porque o traidor, ele fez muitos sinais. O traidor estava no meio de nós. O traidor, ele agia como discípulo. E pode ser que a minha convicção pessoal, que eu sou discípulo do rei, ela pode ser muito arrogante às vezes. Porque eu olho às vezes para um irmão que caiu, aí eu penso: isso aí não acontecia comigo não. O irmão adulterou, eu adulterar não, eu sou fiel. Ah, aquele irmão, ele mente. Aí eu menti, todo momento estou trabalhando contra a mentira. E aí você tem que se perguntar juntamente como eu. Judas, ele não traiu até que houve o momento, até que houve a oportunidade, até que uma ruma de mulher se apresentou. Se você se gaba tanto da fidelidade que você tem, será que todo dia você é assediado por uma mulher diferente? Será que todo dia existe R$1 milhão ali para você ser tentado? Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não colocar o seu coração e a sua mente numa posição em que ele não deve ser colocado, que é da soberba, que é da arrogância. Judas, ele traiu, e ele traiu quando? No final da caminhada, da jornada. Ele não traiu no início. No início, ele pregava, no início, ele expulsava demônios, no início ele curava, ele fazia milagres. Talvez até as pessoas eram admiradas pelo testemunho dele.
nós devemos ter um coração humilhado diante de Deus e se colocar sempre numa posição de humilhação e não de arrogância e não de que eu sou assim, isso aí não acontece comigo. Cuidado, pode não ter existido a oportunidade, pode não ter existido a insistência de Satanás naquela área da sua vida. Tenha misericórdia, não haja com preponderância, com arrogância, com soberba, porque Judas traiu o nosso rei. E outra coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, nessa lista de discípulos dos 12, é que o nosso rei, ele escolheu pessoas não pela capacidade delas, não pelo recurso que elas têm para oferecer e não pela riqueza delas. O nosso rei, ele pega uma miscelânea, um misto de pessoas no mundo judeu da época, onde ele pega um cobrador de imposto, que a gente já viu, que era uma pessoa pura, rejeitada, que merecia a morte naquela época, porque era um traidor miserável, e essa pessoa está na lista dos seus discípulos. A gente vê pescadores que a gente pensa, eram pessoas que não tinham dinheiro, mas naquela época, era o comércio da época, era esse, então eram pessoas que tinham condições. Mas ele também pega pessoas que não têm condições, pessoas analfabetas, porque a maioria das pessoas daquela época eram analfabetas, meus irmãos, não sabia ler nem escrever. Cerca de 10% a 15% numa cidade boa sabia ler e escrever naquela época. Então Jesus Cristo pega essas pessoas, pega um médico que nós vemos que não está na lista dos 12, mas que foi, discipulado por um dos 12. E aí a gente vê como o reino de Deus, ele é misto, e ele não depende da sua capacidade, de onde você veio, de onde você nasceu. Jesus Cristo, ele não está se importando com isso, mas ele está querendo discípulos do seu reinado para compartilhar a sua vida e para compartilhar o avanço desse reinado. Jesus Cristo, ele quer pessoas que saiam para contar o que viram, o que ouviram e o que ele fez nas suas vidas. Jesus Cristo, ele quer verdadeiros discípulos do Rei que vivem uma fé de arrependimento e de transformação. Jesus, ele não quis andar sozinho, meus irmãos. Jesus Cristo, ele chamou outros para andar com ele. Ele chamou pessoas para testemunhar desse reinado juntamente com ele. E eu queria te desafiar hoje, para você e para eu, escolhermos alguém dessa igreja, se você for membro dessa igreja, para andar com você na fé. Não ande sozinho. E eu não estou falando andar de falar de trabalho, de falar de coisas triviais, que se você quiser falar sobre isso é bom, é salutar, mas não é a nossa ênfase. A nossa ênfase é no reinado. Porque se você for falar de trabalho, se você for falar de problema financeiro, de investimento na bolsa, de não sei o quê, seus amigos no mundo fazem isso. Agora, o seu amigo para andar na fé é aquela pessoa para te lembrar da pessoa de Jesus Cristo, para te lembrar que você deve se arrepender dos seus pecados, para te lembrar que o seu coração é podre, não é bom, você não é bom. Jesus Cristo não salvou pessoas boas, e para você voltar ao caminho do Rei, porque constantemente nós estamos nos desviando desse caminho, para você ser acompanhado, meu irmão e minha irmã, e para que, uma vez que o seu coração, ele seja trabalhado nesse aspecto, você vai conseguir compartilhar o Evangelho de Deus,
você vai conseguir exibir a pessoa de Cristo na sua vida e compartilhar de fato a mensagem do Rei para outros. O verdadeiro aprendizado da vida começa quando nos colocamos aos pés do Rei, Jesus. Ele nos ensina a acolher os que sofrem, a ouvir com atenção a verdade que salva e a repartir a nossa vida com outros, para que conheça o amor desse Deus maravilhoso. Se você é discípulo de Jesus, lembre-se, você e eu, nós ainda estamos aprendendo, não interessa a sua idade. Até o momento da nossa morte estamos aprendendo. Não desista da escola, do reino. Venha para a EBD, venha para os cultos à noite, venha aprender do rei e do reinado. Volte-se a palavra com o mestre, ande com o mestre. Chame outros para perto. Leve o seu filho, a sua filha, o seu filho adolescente para a EBD e mostre que o discipulado não é um diploma. O diploma não é importante, mas o reinado é importante. E se você ainda não crê hoje, pode ser o primeiro dia da sua nova jornada de aprendizado. Jesus não exige que você saiba de tudo. Ele só quer que você venha como está. Ele é o mestre que não humilha, mas à medida que você vai entregando a sua vida a Ele, Ele vai te transformando não pela sua capacidade, mas pela capacidade dEle e do poder da sua ressurreição. Ele nos chama para aprender um novo jeito de viver e viver de verdade e verdadeiramente. Meus irmãos, eu convido a igreja a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus, para que a gente continue essa vida de aprendizado. Senhor, nós queremos, diante de Ti, diante do Teu ensino, diante do Seu ministério, pedir a Ti que trabalhe em nossos corações a humildade, Deus. Não deixe que o nosso coração se ensoberbeça a um nível tal que possamos nos achar na condição de mestres, de pessoas que não precisam mais aprender nada no reino. Contém o nosso pecado, nos guarda do mal, meu Deus, e nos faz enxergar que ainda temos muito a aprender, até o dia da nossa morte. Deus, nos ajuda no nosso coração, na malignidade que temos, a não nos parecermos como Judas, que serviu a Ti, que exibiu transformações, sinais e maravilhas, e ainda assim Te traiu no final da jornada. Cuida de nós, Deus, nos ajuda, nos mantém no caminho da salvação, nos tira do nosso conforto pessoal, nos coloca, Deus, para trabalhar e servir ao Rei que nos serviu. Nos ajuda, Deus, diante da nossa preguiça, diante da nossa indisposição, a vir para o culto à noite, a vir para a EBD, a vir para as reuniões de oração, a colocar o Teu reino, de fato, em primeiro lugar e prioridade. E coloca esse entendimento de priorização do Teu reino, meu Deus. Que cada um de nós, nessa igreja, possa se sentir desafiado e capacitado pela Tua força, Senhor, de investir em uma vida, de compartilhar a nossa vida com o Rei Jesus, com outra pessoa, para que os discípulos do Rei se multipliquem e para que o avanço da mensagem do reinado, ela se espalhe. Deus, nos ajuda a seguir o exemplo do nosso Rei, que assim fez. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Igreja do